Graça e paz, amados, como é maravilhoso olharmos para a preciosa palavra de Deus. Essa semana estamos falando sobre nosso relacionamento com o Espírito Santo. Existem níveis e Jesus estabeleceu alguns níveis. Quando a gente vê aqui em João 14, Jesus falando para os discípulos aqui, ele diz assim, verso 16 e 17. E eu roguei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Preste atenção, convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Ou seja, o Espírito Santo precisa ser conhecido por nós. E nós vamos conhecer, vamos identificar Ele. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus fala de dois níveis. Ele já falou aqui que para que estejais sempre convosco. E aqui, porque Ele habita convosco. O que é uma habitação convosco? É como que se o Espírito Santo andasse do meu lado, junto comigo. E aí, eu penso em mentir, e o Espírito Santo diz, não minta. E eu tenho a decisão de ouvir a minha carne para mentir, ou ouvir o Espírito para não mentir. Aí estou andando, o Espírito Santo está comigo, né? Comigo, convosco. E aí eu penso em me prostituir, e o Espírito Santo diz não. Então, muitas vezes eu vou dar ouvidos ao Espírito, e muitas vezes eu vou dar ouvidos à minha carne. Quando eu dou ouvidos à minha carne e desobedeço à voz do Espírito, se cumpre, o que a palavra do Senhor diz aqui em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, porque Ele está nos falando a verdade. É o Espírito da verdade, que quer nos guiar a toda a verdade, mas nós não nos deixamos nos guiar. Por isso, então, que tem muitos crentes que vivem na igreja e vivem caindo, porque Deus respeita também uma coisa chamada livre-arbítrio que Ele nos deu. Então, o Espírito convosco já é o suficiente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo convosco, entre nós, Ele já fala, Ele já nos toca, nós já podemos sentir. E esse é o primeiro nível. Só que esse nível ainda é muito raso. Existem níveis mais profundos, aonde o Espírito Santo quer estar em nós e sobre nós. Então, quando deixamos só o Espírito nesse nível, nós não temos muita vontade de orar, nós não temos vontade de ler a Bíblia, por mais que a gente sabe que tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que alimentar o Espírito, mas a gente vai deixando para lá e vai levando a vida flauteada. Então, esse nível é um nível muito perigoso. É um nível que nós temos a consciência do Espírito Santo andando conosco. É um nível que nós temos a consciência do Espírito Santo tocando em nós. É um nível que nós temos a consciência do Espírito Santo falando ao nosso coração. Mas nós temos o poder de decisão de negar a voz do Espírito e ouvir a voz da nossa carne. Então é um nível muito perigoso. E infelizmente, esse é o nível onde 90% dos crentes que frequentam igrejas vivem. E perdem de viver o sobrenatural de Deus por achar que esse nível é suficiente e não buscam crescer, não buscam andar. Mas o Senhor tem nos dado essa direção e o desejo de Deus é que nós cresçamos e venhamos a alcançar níveis mais profundos de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Que nível você está? Vamos continuar essa semana falando nisso. Que Deus te abençoe. E se é que você detectou que está nesse nível, está na hora de subir de nível. Está na hora de crescer no Espírito. Que Deus te abençoe.